Salve galerinha do mal, BR na voz, vejo que muito assistem os vídeos, mas não deixa like, nem se inscreve. Ajuda nós, se não ó no seu butico. Mais poderoso Lorde Demônio deste mundo, ele está gravemente ferido, com apenas 3 dias de vida restantes. Atualmente está cercado por milhares de especialistas da seita justa. Até mesmo seus 9 discípulos mais confiáveis, que ele cultivou, estão constantemente tramando para trair seu mestre e aniquilar sua seita. O discípulo mais velho, Yu Zhenghai, depois de deixar a seita, fundou a seita do mundo inferior, alegando ser a seita demoníaca número 1. O segundo discípulo, Yu Shangrong, tornou-se um temível demônio da espada que aterroriza as pessoas. Ele se entrega prontamente ao massacre, à menor provocação. A sexta discípula, Ye Tian, é a amada princesa do palácio Yinyan, reverenciada por inúmeras cultivadoras, conhecida como a Fada Shura. O sétimo discípulo, Si Wuya, possui uma rede de inteligência que abrange o mundo inteiro. Ele uma vez instigou uma grande guerra, usando suas táticas de semear a discórdia, causando inúmeras mortes e ferimentos. O oitavo discípulo, Zhu Hongong, alcançou o título de Rei Maligno, em apenas alguns anos depois de deixar a montanha. A nona discípula, Little Yuaner, foi a última a se juntar à seita, e ainda mantinha alguma consciência. Lu Zhou abriu lentamente os olhos, e imagens fragmentadas apareceram em sua mente. Em sua vida anterior, ele era um executivo de alto escalão. Mas agora, ele transmigrou para o corpo do Lorde Demônio, Ji Tiandao. Através de suas memórias, ele soube que, um mês atrás, os 10 maiores especialistas do caminho justo armaram uma armadilha, cercando o Lorde Demônio Ji Tiandao. Ji Tiandao lutou contra ele sozinho, resultando em um impasse e ferimentos graves. Hoje em dia, especialistas do caminho justo estão à sua porta, preparando-se para lançar um forte ataque contra sua fortaleza. Infelizmente, ele viveu por quase 1000 anos, e ele está próximo do limite da expectativa de vida de um cultivador. À medida que envelhece, seu poder de dissuasão também diminui. 5 de seus 9 discípulos o traíram consecutivamente, representando um grande desafio à sua autoridade. Pensando nisso, Lu Zhou não para de rir e chorar. Seu corpo agora está extremamente fraco, e assim que ele estava prestes a se levantar, ele se sentou novamente. Quando as pessoas do lado de fora do pavilhão viram o mestre acordando, elas se aproximaram apressadamente dele. O quarto discípulo, Ming Shi-yin, relatou a situação atual. Não demorará muito para que os especialistas do caminho justo rompam a barreira defensiva. O terceiro discípulo, Duan Musheng, franziu a testa e disse que queria sair e pedir ajuda ao irmão mais velho. Considerando o relacionamento entre mestre e discípulo, ele não deveria ignorá-lo. A quinta discípula, Zhao Yue, também sugeriu que eles poderiam procurar ajuda do sétimo discípulo júnior. Além de ser astuto, Lu Zhou interrompeu e disse: a barreira da montanha do Tribunal Dourado é forte o suficiente para aguentar por um tempo. Embora Lu Zhou estivesse extremamente ansioso, ele se forçou a manter a calma e os repreendeu. Ele não podia revelar o segredo de sua cultivação estar dispersa agora. Caso contrário, antes que o caminho justo pudesse matá-lo, esses 4 discípulos já teriam tirado sua vida primeiro. Dispersem-se agora. Eu tenho meu próprio plano para lidar com o inimigo. Ao ouvir isso, os 4 discípulos partiram imediatamente. Neste momento, Lu Zhou finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha um plano para lidar com o inimigo. Ele só queria um pouco de paz e sossego com essas 4 pessoas ingratas prontas para atacar a qualquer momento, junto com os inúmeros cultivadores justo do lado de fora, e o próprio corpo fraco de Lu Zhou. Justamente quando ele estava desesperado e amaldiçoando seu destino, ele de repente ouviu a voz do sistema. Detecção de hospedeiro completando a tarefa. Missão de transmitir ensinamentos e herança concluída. Após 1000 anos, o sistema de mérito ativado oficialmente. Ao ouvir isso, o coração de Lu Zhou tremeu. Ele de repente entendeu por que Ji Tiandao trabalhou tão duro para treinar 9 discípulos. Que pena, trabalhou duro a vida inteira para que outros vestissem suas roupas em seus casamentos. Desencadeando a missão principal. Recuo do inimigo. Detectado que o hospedeiro está muito fraco, recompensando com um pacote de presente de iniciante. Gostaria de abri-lo? Essa série de avisos agradou Lu Zhou.
Ele obteve um cartão de reversão, que pode restaurar uma parte da vitalidade. Ele obteve 3 cartões de estado de pico. Cada uso concede 30 minutos do estado de pico de Jit Andal. Ele obteve 5 cartões de bloqueio fatal. Efeito passivo pode bloquear 5 golpes fatais para o hospedeiro. Lu Zhou não pensou muito. Ele pegou o cartão de reversão e sua mente brilhou. Em um instante, a vitalidade da vegetação e das árvores circundantes se transformou em fluxos de energia que rapidamente surgiram em seu corpo. Ao mesmo tempo, o terceiro discípulo exclamou: "Que energia poderosa! O mestre realmente tem habilidades ainda maiores que não nos ensinou. Nono, mestre sempre te mima mais. Que tipo de flutuação de energia é essa técnica?" Little Yuaner pareceu confusa com as palavras. Como eu saberia? Seu eu antigo é insondável. Enquanto isso, a voz de um cultivador justo do lado de fora da barreira podia ser ouvida. "Saia e enfrente sua morte, você aí dentro." Era Zhou Jifeng, um discípulo sênior da seita da Espada Celestial. Disse que ele recentemente alcançou o reino da Corte Divina, apenas entrando nele. Mesmo que ele lutasse 1 contra 1, ele não seria digno de ser o oponente de minha pequena irmã marcial. Infelizmente, eles têm força em número. Embora essas pessoas não sejam para serem temidas, os 10 grandes especialistas são os problemáticos. Mas para falar palavras rebeldes, se nós 4 quisermos escapar, quem pode nos deter? Ao ouvir isso, Little Yuaner ficou um tanto zangada. "Irmãos e irmãs marciais sêniors, vocês nunca consideraram lutar ao lado de nosso mestre?" Zhao Yue respondeu indiferentemente. "Pequena irmã marcial, você se juntou tarde, e há muitas coisas que você não entende." Enquanto isso, Lu Zhou estava estudando o sistema o tempo todo. Depois de usar o cartão de reversão, ele sentiu um vigor renovado percorrendo seu corpo. Sua expectativa de vida restante foi restaurada para 313 dias, mas para ele, ainda era muito pouco. Ele precisava reverter para um estado jovem. A aparência decrépita era realmente desconfortável. Depois de ponderar por um momento, ele saiu lentamente do pavilhão. Um som alto e estrondoso ressoou, e a montanha do Missidim, Tribunal Dourado, tremeu junto com ele. Os 4 discípulos apareceram diante dele em um instante. Vendo Lu Zhou em pé, eles não puderam deixar de ficar surpresos. Duan Musheng, que estava ao lado deles, disse: "Mestre, seus discípulos pedem uma batalha. Sem dúvida, nós os aniquilaremos sem deixar rastros." Os olhos de Lu Zhou se estreitaram. Ao ouvir isso, o coração de Duan Musheng tremeu com a visão. E ele abaixou a cabeça involuntariamente. "Eu já tenho um plano para recuar do inimigo. Sigam-me para fora para confrontá-los juntos." Depois de dizer isso, Lu Zhou caminhou em direção ao perímetro da formação. Neste momento, a montanha do Tribunal Dourado havia reunido milhares de indivíduos justos que estavam se organizando para atacar a formação defensiva da montanha. "Líderes dos malfeitores da montanha do Tribunal Dourado, ouçam, vocês já foram cercados. Saiam e enfrentem sua morte rapidamente." A voz da provocação continuou ecoando neste mundo. Lu Zhou parou seus passos perto da barreira, observando os cultivadores do lado de fora enquanto permanecia calmo e sereno. Os 4 discípulos, Ming Shi Yin, sentiram um sobressalto em seus corações ao ver a cena. Por que ele não está seguindo em frente? Luo Chongfeng, o chefe da seita da Espada Celestial do lado de fora, riu alto. "Não te vejo há um mês, mas parece que o velho ancestral demônio ficou mais jovem." Lu Zhou manteve sua compostura à força e repreendeu Luo Chongfeng. "Você tem coragem. Pare de fingir e renda-se obedientemente. As seitas justas do mundo o deixarão com um cadáver completo no chão." Zhou Jifeng falou alto. "Vocês 4 devem ser discípulos deste velho, certo? Eu lhes darei uma chance de se arrependerem e se juntarem ao caminho justo. Ajude-nos, o caminho justo, a matá-lo." Ao ouvir isso, Ming Shi Yin o olhou distintamente. "Chega de barulho. Mestre, seus discípulos pedem a batalha. Mal posso esperar para esfolar e arrancar a pele deste pirralho arrogante." Lu Zhou levantou a mão e respondeu: "Não é necessário. Como as estimadas seitas justas poderiam dar a vocês a oportunidade de um duelo 1 contra 1. Vendo que eles não se mexiam, Luo Chongfeng no céu continuou suas provocações.
Quem não sabe que os 9 malfeitores da Montanha do Tribunal Dourado cometeram inúmeras atrocidades? Todos merecem ser punidos. Hoje, os especialistas justos do mundo se unem para fazer uma cruzada contra você. É sua própria culpa, bando de malfeitores. Não culpem ninguém além de vocês mesmos. Ao ouvir isso, Lu Zhou refutou severamente. Seja justo ou maligno, eu tenho meu próprio julgamento. Mesmo que meus discípulos cometam erros, eu pessoalmente os punirei. Não é para vocês se intrometerem e darem pitacos. Ao ouvir isso, Luo Chongfeng caiu na gargalhada. Velho tolo, você tem um senso de humor e tanto. Você consegue sequer controlar seu discípulo sênior, Yu Zhenhai, que lidera a seita do mundo inferior e anexa outras seitas? Deixe-me perguntar novamente. Não foi Yu Shangrong quem sequestrou a princesa das regiões ocidentais? Lu Zhou sentiu-se impotente, mas teve que mostrar uma cara ousada e respondeu. Sim. Luo Chongfeng ficou ainda mais entusiasmado enquanto continuava. 30.000 cultivadores morreram em Hongbei. Não foi obra de Cui? Já que você admitiu, bom, seu ensino carece da preguiça do mestre. Você tem mais alguma coisa a dizer? Neste ponto, o olhar de Lu Zhou queimava como fogo enquanto ele respondia. Aqueles que não são de nossa linhagem não compartilham do mesmo motivo. Aqueles das regiões ocidentais não são de nossa linhagem, e o mesmo vale para aqueles de Hongbei. Que se dane sua pena e misericórdia pelas diferentes regiões. Ao ouvir isso, as bochechas de Luo Chongfeng ficaram vermelhas de raiva. Ele não discutiu mais e disse: Velho demônio, vamos ver quanto tempo você consegue fingir. Tome isto. Ao ouvir isso, Lu Zhou saiu da barreira a passos largos. Muito bem, deixe-me testemunhar suas habilidades. Os discípulos atrás dele se alegraram secretamente. Deixem essas pessoas testarem os trunfos do mestre. Luo Chongfeng, então, piscou para o meio do ar. As espadas em seu corpo se multiplicaram e giraram no ar. Finalmente, elas se converteram em uma espada gigante. Embora Lu Zhou parecesse calmo na superfície, ele estava na verdade extremamente ansioso. Ele manteve os olhos nos cartões de item no painel e percebeu que a suspeita desses 4 malfeitores estava crescendo mais forte. Disparar a missão secundária. Os corações das pessoas são revelados por suas ações. Deixe os malfeitores mostrarem suas verdadeiras cores. Neste momento, o poder da espada gigante de Luo Chongfeng convergiu e completou. Enfrente sua morte! Ele gritou alto, apontando para os outros. Duan Musheng e Zhao Yue franziram a testa profundamente, sabendo que o velho não deveria morrer. Se ele morresse, as técnicas e armas desapareceriam com ele. Assim que a espada gigante estava prestes a atacar, os dois, que haviam se decidido, atacaram simultaneamente a espada. A rajada de vento criada por seus ataques desviou a lâmina da espada, atingindo a barreira em vez disso. Enquanto isso, Lu Zhou imediatamente se virou e correu de volta para a barreira, parecendo extremamente envergonhado. Vendo essa cena, inúmeros cultivadores caíram na gargalhada. Luo Chongfeng, em pé no alto, zombou. Então essa é sua habilidade? Isso realmente me surpreende. O líder da seita Jin também se juntou à zombaria. O patriarca dos vilões realmente precisa de seus discípulos para protegê-lo. Que fenômeno notável! Lu Zhou não prestou atenção às palavras deles. Em vez disso, ele olhou para o cartão de experiência de Pico mais uma vez. Combinar os 3 cartões me dá 1h30. Em outras palavras, assim que eu os usar, devo terminar a batalha rapidamente. Antes de lidar com o inimigo, devo lidar com problemas internos. Se eu não fizer esses discípulos se comportarem, assim que o tempo acabar, estarei em perigo novamente. Com isso em mente, sua voz involuntariamente ficou mais alta. Duan Musheng, como ousa? Quem lhe deu permissão para interferir em meus assuntos? O rosto de Duan Musheng mudou ligeiramente ao ouvir isso. Ele se aproximou apressadamente e ajoelhou-se no chão, expressando preocupação com a segurança de seu mestre. Neste momento, Ming Xiyin riu. Mestre, não há necessidade disso. Você agiu tão incansavelmente, deve ser o suficiente. Irmão, por favor, levante-se. Ao ouvir essas palavras, a expressão respeitosa desapareceu do rosto de Duan Musheng, e ele lentamente se levantou.
Nesse ponto, os malfeitores já haviam percebido pela aparência anterior envergonhada de Lu Zhou que ele mal estava se aguentando. Mestre, desista. Contanto que você nos passe as técnicas e armas intactas, faremos o nosso melhor para ajudá-lo a escapar hoje. Lu Zhou permaneceu em silêncio ao ouvir isso. Depois de um momento, ele falou lentamente. 9. E você? Mestre, seu discípulo não se atreve. Little Yuaner imediatamente ajoelhou-se com um baque. Missão secundária concluída. Recompensa. Olho verdadeiro da realidade. Efeito. Permanente. Ao ouvir o aviso, Lu Zhou ficou momentaneamente atordoado. Então, uma mensagem especial apareceu diante dele. Lealdade de Little Yuaner. 60% e aumentando. Lealdade de Mingxi. Yin. 15%. Lealdade de Duan Musheng. 23%. Lealdade de Zhao Yui. 35%. Quando a lealdade cair abaixo de 0, eles desertarão da seita e se tornarão inimigos. Se exceder 80, é improvável que desertem. Ao ver a contínua diminuição da lealdade entre os 3 malfeitores estava dentro de suas expectativas, mas a tendência de aumento de Little Yuaner o surpreendeu. Intencionalmente, Lu Zhou disse. Sendo assim, não preciso mais fingir. De fato fui ferido, mas isso não significa que vocês possam me desafiar. Depois de falar, ele esmagou o cartão de experiência de pico em sua mão. E instantaneamente, uma poderosa rajada de energia surgiu. Os 3 indivíduos foram atingidos pelo impacto. Imediatamente eles cuspiu sangue e foram jogados para trás. Apenas Little Yuaner permaneceu de olhos arregalados e incapaz de acreditar em tudo. Parecia que o mundo inteiro havia silenciado. No momento em que os 3 caíram no chão, eles rapidamente rolaram e se ajoelharam gritando em uníssono. Nós reconhecemos nossos erros, mestre. Lu Zhou não olhou para eles, respirou fundo e murmurou para si mesmo. A sensação de estar no auge é realmente maravilhosa. Parecia que tudo estava sob controle. Todos diante dele se transformaram em formigas insignificantes. Com um simples toque de seu dedo, ele poderia esmagá-los. Uma rajada de energia irrompeu, subindo para o céu. A barreira em ruínas se estilhaçou completamente. Os 10 maiores especialistas justos olharam com raiva, incapazes de acreditar em seus olhos. Ele não estava ferido? Como ele poderia liberar uma onda de energia tão poderosa? Os cultivadores que haviam zombado de Lu Zhou antes não conseguiam parar as pernas de tremer. Os 3 malfeitores rapidamente perceberam seu erro, ajoelhando-se em pânico e gritando em uníssono, admitindo seus erros. Lu Zhou os encarou. Friamente, desobedecer ao mestre uma punição severa. Depois de falar, uma luz dourada emanou de suas pontas dos dedos. Com um estrondo, o grupo colidiu com um pico de montanha distante. Eu cuidarei de vocês mais tarde. Lu Zhou observou que restavam 29 minutos. Ensinar uma lição aos 3 malfeitores era apenas uma questão de momentos. Em pouco tempo, ele enfrentaria os milhares de cultivadores e os 10 maiores especialistas justos. Deixe-me ver o quanto vocês progrediram neste mês. Assim que a voz de Lu Zhou caiu, ele reuniu forças e voou no ar. Corpo Dharma das 100 tribulações do mundo subterrâneo. Com um grito alto, um halo dourado cercou o corpo Dharma manifestado. Cada rotação do lótus dourado de 8 folhas abaixo liberava uma rajada de energia. Ao ver isso, Luo Chongfeng apressadamente chamou outros especialistas para bloqueá-lo juntos. Depois de um momento, os 10 corpos Dharma interconectados formaram uma parede no centro do campo de batalha. Em um raio de 100 milhas, a área foi iluminada pelos 11 corpos Dharma. Outros cultivadores rapidamente recuaram, procurando abrigo atrás dos corpos Dharma. No entanto, alguns indivíduos mais fracos sofreram ferimentos graves devido ao seu recuo tardio. Observando isso, Lu Zhou bufou friamente. Você gosta de usar espadas? Então eu também usarei uma espada. Favor imperfeito do céu. Uma espada longa deslumbrante se condensou entre seu dedo indicador e médio. Duan Musheng no chão instintivamente levantou a cabeça, de repente tremendo por todo o corpo porque ele reconheceu isso como a técnica da unidade celestial, um dos movimentos mais poderosos. Por tantos anos, ele vinha praticando diligentemente o manejo da espada, buscando dominar a técnica da unidade celestial à perfeição. Mas, infelizmente,
Ji Tiandao não estava disposto a ensiná-lo a espada final. Ele nunca esperou encontrá-la nesta situação. Neste momento, os três perceberam o quão terrivelmente errados estavam. Não só o mestre poderia exibir o corpo Dharma sem esforço, como também poderia executar o favor imperfeito do céu. O que é ainda mais aterrorizante é que o poder do favor imperfeito do céu se multiplicaria sob a influência do corpo Dharma. Luo Chongfeng naturalmente entendeu isso também. Ele apressadamente chamou os outros especialistas para recuarem, percebendo que, se não o fizessem, todos os 10 sofreriam ferimentos graves. Ele nunca esperou que a força desse velho ladrão fosse ainda mais forte do que antes. Neste momento, a figura de Lu Zhou pairou diante do corpo Dharma, como se os dois tivessem se fundido em um só. Então, com sua espada em punho, ele instantaneamente desencadeou uma poderosa luz de espada, descendo sobre a multidão. Os cultivadores fracos que não conseguiram desviar a tempo foram imediatamente cortados ao meio. Após um alto estrondo, montanhas, rios e lagos foram divididos em dois pela onda da espada. Os 10 maiores especialistas justos já haviam se afastado há muito tempo. Embora o velho demônio pudesse usar o corpo Dharma para contender com 10 oponentes, era improvável que ele executasse outras técnicas poderosas. Mas agora, ele estava indo com tudo em seu movimento final. O que é crucial é que a expressão do velho demônio ainda parecia relaxada. Percebendo a gravidade da situação, um sentimento de pavor surgiu em seus corações. De fato, parecia sem esforço. Lu Zhou descobriu que o cartão de experiência de Pico realmente fazia jus ao seu nome. Cada vez que ele gastava suas habilidades, a energia dentro de seu corpo instantaneamente atingia seu pico novamente. Favor imperfeito do céu ceifou a vida de centenas de indivíduos, deixando os cultivadores pequenos e grandes, assustados e dispersos. Lu Zhou não os impediu, porque seu alvo eram os 10 maiores especialistas justos. Querem correr? Infelizmente, vocês são muito lentos. Assim que as palavras caíram, ele desapareceu do local como um raio. No ar, apenas vestígios de sua figura permaneceram. Vários malfeitores ficaram perplexos. Esta é a técnica divina Piscada. Piscada permite que se apareça em um determinado local, em um tempo extremamente rápido, tornando-a um excelente meio de perseguição ou fuga. A única desvantagem é que consome uma tremenda quantidade de vitalidade. Acabou o terceiro irmão Júnior, devemos escapar rapidamente. O mestre continua usando movimentos poderosos em sucessão. Eu nunca esperei que ele fosse capaz de usar um movimento tão definitivo. Claramente ele tem uma força tão formidável. Por que ele a escondeu o tempo todo? Isso não está nos enganando? Irmão sênior, irmã sênior, ouçam meu conselho, fiquem aqui honestamente. Nosso mestre possui uma técnica divina. Vocês não conseguirão escapar. Ao ouvir as palavras de Little Yuaner, o desespero preencheu os corações dos 3 indivíduos. Enquanto isso, Luo Chongfeng estava cavalgando o vento, manobrando rapidamente pela floresta. Ele ocasionalmente olhava para trás, sem ver ninguém o seguindo. Finalmente, ele soltou um suspiro de alívio. Mas naquele momento, ele de repente sentiu uma sensação arrepiante em suas costas, seguida por uma voz familiar. Eu estava esperando por você há um tempo. Como você só chegou agora? Vendo a aparência envergonhada da outra parte, Lu Zhou riu. O que aconteceu com sua postura arrogante de agora a pouco? Luo Chongfeng ouviu isso e suou frio, sentindo-se secretamente miserável. Quem o velho não está perseguindo ainda está me perseguindo. Ele se forçou a falar, suprimindo seu medo. Você já usou muito de seu poder. Se continuar, só se exaurirá, disse ele. Mas assim que terminou de falar, Lu Zhou mais uma vez se transformou em seu corpo Dharma. Eu só conheço um movimento definitivo, ele declarou. Com isso, ele controlou seu esmagador corpo Dharma como se cobrisse o céu e imediatamente o pressionou para baixo. No mundo do cultivo, poucos cultivadores conseguem dominar o Dharma profundo das 100 tribulações. E se conseguirem alcançar o lótus dourado de 8 folhas, então são ainda mais raros. Sob a imensa pressão, Luo Chongfeng não teve poder para resistir, tossindo sangue e sofrendo ferimentos internos. Neste momento, ele estava cheio de imenso medo. Qual é o sentido de brincar com movimentos definitivos infinitos? Após um forte estrondo, o chão tremeu incessantemente. O corpo Dharma,
carregando um vento feroz, desabou como uma montanha imponente. Depois que a fumaça se dissipou, Luo Chongfeng havia se transformado em cinzas, sem deixar vestígios. Depois de lidar com o poderoso inimigo, Lu Zhou percebeu que ainda restavam alguns minutos. Não há tempo para perseguir os outros agora. Ainda tenho que lidar com aqueles poucos canalhas. Mesmo se eu os alcançar, só matarei mais. Dourado. No momento em que ele pousou, o tempo de experiência de pico também chegou ao fim. Sentindo a energia em seu corpo se dissipar, Lu Zhou sentiu uma sensação de perda. Esse tipo de poder é realmente emocionante. Eu me pergunto quanto tempo levaria para alcançar esse reino através de minha própria cultivação. Quem um velho como eu pode derrotar agora? Preciso ter cautela, não deixando que os outros me vejam através. Algumas pessoas. Seria desastroso assim que o efeito do cartão de experiência passasse. Completando a tarefa preliminar, a próxima missão era disciplinar o 8º discípulo, Zhu Hongong, e mudar a situação atual. É claro que Lu Zhou apressadamente usou seu poder sobrenatural e rapidamente retornou à montanha do tribunal. Com esses pensamentos em mente, ele lentamente se aproximou dos 3 malfeitores. Neste momento, os 3 indivíduos ajoelharam-se no chão, tremendo de medo. Seus níveis de lealdade começaram a se recuperar em graus variados. No entanto, ainda era muito pouco. Lu Zhou ignorou os 3 e olhou para sua discípula mais jovem, Little Yuaner. Estou cansado. Ajude-me a voltar. Ao ouvir isso, Nine imediatamente correu alegremente e o apoiou para sair daquele lugar. Observando o mestre se afastar, Duan Musheng começou a reclamar para 4. Você realmente me causou muitos problemas. O quê? Como isso é minha culpa? Eu analisei cuidadosamente e confirmei que o mestre estava ferido. Quem diria que seria assim? Eu calculei um pouco errado. O que você calculou errado? Talvez o mestre tenha se cansado de seus velhos truques e queria tentar algo novo. Devemos escapar agora? Escapar? Como podemos escapar? Você não viu o mestre exibir seu poder? Enquanto isso, no pavilhão da montanha, Lu Zhou tomou um gole de chá e falou. 9. Você sabe que está errada. Ao ouvir isso, Little Yuaner imediatamente se ajoelhou no chão. 9 sabe que estou errada. Eu não deveria ter desobedecido ao mestre. Mestre, por favor, acredite que eu sempre fui bem comportada. Depois de ouvir isso, Lu Zhou tossiu levemente. O que estou falando não é sobre este assunto. No final do ano, você deixou a montanha do Tribunal Dourado e roubou os livros antigos de cultivação de 2 grandes seitas? Sim ou não? A razão pela qual ele perguntou isso foi porque não havia nenhum motivo encontrado nas memórias de Jitiandao para Little Yuaner fazer tal coisa. Discípula sabe que estou errada. 4º irmão sênior disse que aqueles que não conseguem entrar na lista sinistra não são dignos de serem discípulos da montanha do Tribunal Dourado. Então eu fui. Lista sinistra? O rosto de Lu Zhou mudou ligeiramente ao ouvir isso. Também não havia informações sobre isso em suas memórias. Little Yuaner continuou a explicar. É um ranking estabelecido pelos cultivadores. A lista está cheia de cultivadores que cometeram numerosos males. Mestre, você está em primeiro lugar, e os irmãos e irmãs senhores estão todos entre os 30 primeiros. Ao ouvir isso, Lu Zhou ficou sem palavras. Então ele soltou um suspiro. Levante-se, Little Yuaner. Você é a discípula que mais prezo. De agora em diante, você não deve cometer mais atos malignos, entendeu? Little Yuaner, que recebeu perdão, ficou exultante e correu atrás dele, apertando seu ombro. Mais tarde, Lu Zhou chamou os outros 3 malfeitores. Os níveis de lealdade acima de suas cabeças melhoraram ligeiramente, mas ainda estavam muito baixos. Contanto que houvesse quaisquer pequenas mudanças, eles reverteriam como grama em uma parede. A 5ª discípula, Zhao Yue, foi a primeira a implorar por misericórdia. É tudo confusão momentânea da discípula. Peço o perdão do mestre. Vendo alguém tomar a iniciativa, Duan Musheng e Ming Shi Yin seguiram o exemplo. Os discípulos estão com a seita há 100 anos. Mesmo que não tenhamos méritos, trabalhamos duro. Suplicamos ao mestre que poupe nossas vidas em consideração aos nossos 100 anos de diligência. Lu Zhou ficou de costas, não olhando para eles. Após um longo silêncio, ele finalmente perguntou sobre suas classificações na lista sinistra.
Duan Musheng, respondeu que ele estava em 18º lugar. Ming Shi Yin em 25º e Zhao Yue em 28º. Que grupo de bons discípulos vocês têm! Desonraram minha reputação. Ao ouvir isso, os três tremeram e rapidamente admitiram seus erros. Neste momento, Lu Zhou de repente mudou de assunto. Agora que vocês sabem que estão errados, devem mudar. De agora em diante, não devem continuar a cometer atos malignos. Podem fazer isso? Embora alguns deles não pudessem compreender completamente, eles ainda responderam em uníssono obedientemente. Lu Zhou acariciou a barba e soltou um suspiro. Eu também cometi um erro. Cometi o erro de apenas ensinar-lhes cultivo e não ensinar como ser uma boa pessoa. É por causa dos meus ensinamentos que vocês se tornaram malfeitores tão rebeldes. 4. Agora que a barreira da montanha do Tribunal Dourado foi quebrada, eu os punirei reparando a barreira. Vocês não devem dar um único passo para longe. Reparar a barreira será difícil e pode levar de 8 a 10 anos para ser concluído. No entanto, em comparação com matá-los, essa punição é muito melhor. Ambos naturalmente entenderam isso e concordaram ansiosamente. Quanto à punição para a quinta discípula, Zhao Yue, era deixar a montanha para expiar seus pecados. Zhao Yue se ajoelhou no chão e não ousou discutir. Ela só não sabia quais pecados expiar. Lu Zhou não especificou e então perguntou a ele se sabiam o que é bom e o que é mal. Little Yuaner foi a primeira a responder, dizendo que beneficiar os outros é bom, enquanto prejudicar os outros é mal. 4 disse que fazer boas ações e acumular virtudes é bom, enquanto matar e atear fogo é mal. 4 acrescentou que servir o país e o povo é bom, enquanto auxiliar na crueldade é mal. Ao ouvir isso, Lu Zhou balançou a cabeça. Suas respostas eram muito hipócritas e claramente não eram o que ele queria ouvir. Então ele fingiu ser profundo e disse algumas frases. Podemos não alcançar a perfeição, mas devemos ter uma consciência limpa. Ao ouvir isso, os 4 pareceram confusos. Espere. Não foi apenas um mês atrás que o mestre disse que qualquer um que o desagradasse deveria ser morto sem hesitação? Isso é ter uma consciência limpa? Nós entendemos, mestre. Nós definitivamente mataremos aqueles canalhas que o insultaram. Zhao Yue respondeu. O espírito de Lu Zhou se contorceu de raiva ao ouvir a resposta de Zhao Yue. Ele sentiu como se estivesse falando com uma parede de tijolos. No entanto, ele entendeu que levaria tempo para mudar a mentalidade deles. Então, ele pediu a Zhao Yue para ficar na montanha para ajudar a reparar a barreira e os avisou que suas ações passadas não seriam usadas contra eles, mas se cometessem outra ofensa no futuro. Eu não os pouparei levianamente. Já que entraram na montanha, Genting, eles são meus discípulos, e eu os protegerei. Ao ouvir isso, os 4 rapidamente expressaram sua gratidão e agradecimento. Sua lealdade também aumentou significativamente. Lu Zhou ficou satisfeito com os resultados de sua combinação de graça e autoridade. Então, sob seu comando, os 4 deixaram o local. Enquanto observava suas figuras desaparecerem, ele finalmente soltou um suspiro de alívio e abriu o painel do sistema. Ele exibiu uma recompensa de 200 pontos de mérito por completar a tarefa. Pontos de mérito podem ser usados para sorteios, com um sorteio custando 50 pontos. Eles também podem ser usados no mercado para trocar por itens, armas e técnicas, incluindo o poderoso corpo Dharma. No entanto, os preços eram escandalosamente altos, com até mesmo o corpo Dharma de nível iniciante mais barato exigindo 300 pontos. Lamentavelmente, ele só podia tentar o sistema de loteria e acabou ganhando um cartão de reversão. Ele não esperava que a taxa de vitória fosse tão alta, e estava em êxtase. Ele planejava economizar os pontos restantes para comprar um corpo Dharma, já que sua prioridade atual era melhorar seu reino de cultivo. Então, o painel exibiu um lembrete de atualização de tarefa. Lembrete. Disciplinar o 8º discípulo, Zhu Hongong, e mudar a situação atual. Lu Zhou caiu em contemplação ao ver isso. Ele não podia mais usar o cartão de pico casualmente, pois sua cultivação atual era definitivamente mais uma desvantagem do que uma vantagem. Ele precisava considerar cuidadosamente seus próximos passos.
Ter os 3 malfeitores ao seu lado também era um problema. A verdade acabaria vindo à tona. Atualmente, apenas Little Yuan-er era a mais confiável e leal. Sua cultivação estava no reino da corte divina, tornando-a a companheira mais adequada. Também seria uma oportunidade para ensiná-la sobre ser uma boa pessoa, matando 2 coelhos com uma cajadada só. E ainda havia um cartão de reversão para usar antes de tomar qualquer decisão. Com isso, ele retornou ao pavilhão do céu maligno. Enquanto isso, na sede da gangue do Tigre Rico, a pessoa enviada para investigar a montanha do Tribunal Dourado trouxe notícias. No entanto, eu só vi um corpo Dharma. Ao ouvir isso, o feroz Zhu Hongong perguntou apressadamente: Como? É um corpo Dharma? Aquele corpo Dharma tem 10 pés de altura e 2 pés de largura, cercado por luz dourada, com um lótus dourado de 8 pétalas abaixo dele. Ao ouvir essas palavras, ele imediatamente caiu de seu assento, seu rosto ficando extremamente feio. Suas pernas tremeram incontrolavelmente e ele murmurou: É realmente o mestre? Estamos perdidos agora. Depois de resolver tudo, voltei ao pavilhão do céu maligno. O pavilhão do céu maligno está localizado no topo da montanha e serve como residência para Jitiandao e seus discípulos. Depois de usar o cartão de reversão, a expectativa de vida restante de Lu Zhou também se recuperou para 613 dias, e ele parecia um pouco mais jovem. No entanto, ele tinha apenas 150 pontos de mérito restantes, o que era lamentavelmente pouco. Em vez de escolher as técnicas de Jitiandao para cultivar, ele planejava trocá-las por novas no sistema. Em sua opinião, a propensão de uma pessoa para o mal não era apenas uma questão de caráter, mas também intrinsecamente ligada às técnicas que praticavam. Enquanto contemplava, ouviu a voz de Little Yuan-er pedindo uma audiência do lado de fora. Após obter permissão, ela entrou. Mestre, você parece mais jovem, disse ela com uma língua macia. Lu Zhou levantou a mão e gentilmente tocou sua cabeça. Little Yuan-er piscou os olhos e imediatamente o lisonjeou. Mestre, você é incrível. Você sozinho forçou os 10 maiores especialistas a recuarem. Só você pode fazer tal coisa no mundo hoje. Você uma vez disse que, enquanto tiver grande força, pode matar quem quiser. Então por que não matou o irmão sênior e a irmã sênior? Ao ouvir isso, Lu Zhou olhou para ela, surpreso ao descobrir que essa jovem guardava pensamentos tão perigosos. Ouça, você precisa esquecer tudo o que eu te ensinei no passado. É melhor esquecer completamente. Little Yuan-er reuniu coragem para responder. Entendi, mas, mestre, devo também esquecer a promessa que você me fez? Promessa? Ao ouvir isso, Lu Zhou ficou momentaneamente atordoado, porque muitas memórias foram perdidas quando ele transmigrou para aquele corpo velho. Mestre, você disse que me daria o batedor de crina de cavalo de jade assim que eu chegasse ao reino da corte divina. Embora ele não se lembrasse da promessa específica, ele sabia que o batedor de crina de cavalo de jade era um tesouro de classificação celestial que aumentava muito o poder dos cultivadores. Entanto, quando ele transmigrou, todos os pertences de Jitiandao desapareceram. Então, mesmo que quisesse dar a ela, não poderia. Portanto, ele só pôde dizer com uma expressão séria: Claro que você deve esquecer isso. Vendo a expressão decepcionada de Little Yuan-er, ele rapidamente mudou de assunto e pintou outra imagem tentadora. No entanto, no futuro, eu te darei outro tesouro de classificação celestial. Ao ouvir isso, Little Yuan-er ficou exultante e mostrou um olhar esperançoso. Seguindo as ordens de Lu Zhou, ela foi enfrentar os cultivadores justos escondidos perto da montanha Jinqing. 10 minutos depois, Lu Zhou ouviu notificações em sua mente. Matou uma cultivadora maligna. Ganhou 10 pontos de mérito. Ele havia planejado tudo porque descobriu que, quando discípulos completavam tarefas, o mestre também ganhava mérito. Meia hora depois, seus pontos de mérito haviam chegado a 300. Com isso, ele pôde comprar a Avatar Taiji de nível aprendiz. No instante em que a compra foi feita, uma onda de energia invadiu seu corpo. Seu cultivo avançou do reino do corpo têmpero para o reino da iluminação mística. Após alguns segundos, a energia se estabilizou, mas ele franziu a testa ao ver o painel.
O próximo avanço exigia 1000 pontos de mérito. Isso é um poço sem fundo, murmurou. Enquanto isso, Seu Honor terminava sua missão, e os pontos de mérito pararam de subir. Lu Zhuo se levantou lentamente, pronto para esticar o corpo. Mas antes que pudesse dar um passo, uma espada como um raio perfurou suas costas. Ele reagiu na hora e se virou. Quem o atacou era Zhou Zifan, um discípulo sênior da Seita da Espada Celestial. Graças à habilidade passiva Bloqueio Fatal, Lu Zhuo saiu ileso. Zhou, achando que tinha vencido, ficou chocado. Graças à habilidade passiva Bloqueio Fatal, Lu Zhuo saiu ileso. Zhou, achando que tinha vencido, ficou chocado. Mesmo assim, reuniu coragem e atacou de novo. Outro golpe de espada, também inútil. Lu Zhuo franziu a testa e o encarou com frieza. Então, falou em tom gelado. O que você está tentando fazer? Esta situação me deixou à flor da pele, mas só consigo fingir estar calmo e ficar de olho nele. Sob a pressão aterrorizante que irradiava de mim, ele estava tão assustado que estava prestes a se mijar. Lu Zhou entendeu que ele absolutamente não podia perder em termos de impulso. Com um bufo frio, ele disse: Você subestima suas habilidades. Zhou Jifang hesitou por um momento, antes de reunir sua determinação e atacar novamente. Você matou meu mestre. Mesmo que eu morra, buscarei vingança. Assim que a espada Wang estava a apenas 0,01 centímetros de seu alvo, um grito furioso veio de trás. Quem não tem olhos ousa atacar furtivamente meu mestre. Com um baque alto, Xiao Yuer imediatamente atacou, jogando Zhou Jifeng contra uma parede distante. Discípulo vai despedaçá-lo para ajudar você a desabafar sua raiva, disse Xiao Yuer, seus olhos revelando um brilho de intenção assassina. No entanto, Lu Zhou a impediu porque ele acabara de receber uma notificação, acionando uma missão secundária oculta. Traga Zhou Jifeng para o seu lado. Ele ponderou por um momento antes de falar lentamente. Se eu matei seu mestre, é razoável que você procure vingança. Mas subestimar suas habilidades é equivalente a buscar a morte. Não serve para nada. Aos 9 anos, você alcançou o reino do corpo temperado. Aos 13 você entrou no reino da condensação sensorial, aos 18 o reino do mar de Brahma, e aos 20 você entrou no reino da corte divina. Você é um gênio incrivelmente raro no mundo do cultivo. Você poderia ter esperado mais alguns anos antes de buscar vingança. Por que você teve que vir e cortejar a morte agora? Ao ouvir isso, Zhou Jifeng sentiu um profundo arrependimento. Ainda é possível se arrepender agora? Xiao Yuer, com uma expressão desdenhosa, disse. E isso é o que você chama de gênio? Eu me tornei sua discípula aos 10 anos e entrei no reino da corte divina aos 15 este ano. Não interrompa! Lu Zhou a repreendeu com um olhar severo. Então, ele se virou para Zhou Jifeng e perguntou. Você sabe por que eu não o matei? Você realmente pensou que seu mestre, Luo Chong, é um cavalheiro íntegro? Seu jovem arrogante, eu conhecia Luo Chongfeng mesmo antes de você nascer. Continuou Lu Zhou. Zhou Jifeng arregalou os olhos e perguntou o que ele queria dizer. Se eu disser que o assassino de seu pai é Luo Chongfeng, você acreditaria? Ao ouvir isso, Zhou Jifeng imediatamente rugiu. Você não vai conseguir semear a discórdia. Tais táticas desprezíveis não funcionarão em mim. Balançando a cabeça, Lu Zhou continuou falando. Quando visitei a província He muitos anos atrás, parei na família Jiang para descansar. Coincidentemente, a jovem senhora da família estava dando à luz. O menino recém-nascido nasceu com uma estrutura óssea extraordinária e talentos incríveis. Eu pretendia tomá-lo como meu discípulo, então dei a seus pais 3 dias para considerar. Mas, independentemente da decisão deles, eu tinha decidido levar o menino comigo. No entanto, no dia seguinte, toda a família Jiang foi massacrada. Já era tarde demais quando cheguei. Mais tarde, todo o mundo do cultivo pensou que fui eu quem massacrou a família Jiang. Já matei inúmeras pessoas em minha vida. E mais um caso de assassinato, ou uma acusação falsa a menos, não mudariam esse fato. Todos os cultivadores ortodoxos do mundo pensaram que eu fiz isso, mas ninguém sabia que, na verdade, foi feito por Luo Chongfeng. Você tem uma marca de nascença no ombro. Quando você nasceu, o interior do seu corpo estava úmido e frio. Seu sobrenome é Jiang,
E você é o filho daquela família Jiang. Zhou Jifeng ficou momentaneamente atordoado ao ouvir isso. Muito poucas pessoas sabiam sobre a marca de nascença. Como esse velho diabo sabia? Vejo que você é muito jovem. Se eu lhe contasse toda a verdade, receio que você não conseguiria lidar com a pressão. Não importa, você pode ir. Ao ouvir isso, Zhou Jifeng ainda não acreditou e rugiu alto, chamando-o de velho diabo. A expressão de Xiao Yuer gelou em um instante. Se você ousar difamar meu mestre, acredite ou não, eu vou te matar agora mesmo. Antes que ela terminasse de falar, Zhou Jifeng imediatamente fechou a boca. Parece que você não pode ser muito gentil se pessoas como ele perderem. Lu Zhou riu. Seu mestre Luo Chongfeng destruiu a família Jiang, desonrou sua mãe e o levou embora. Há 30 anos, ele rompeu o reino da tribulação da divindade nascente. O reino é dividido em 3 estágios principais: primal do Dao, primal caótico e fusão do Dao. No estágio de fusão do Dao, há uma maneira de avançar com uma poderosa base de cultivo. Um especialista em fusão do Dao pode devorar a essência de energia e a base de cultivo de outra pessoa e fundi-las em uma só. É por isso que o estágio é chamado de fusão do Dao. Em toda a seita da espada celestial, apenas seu caminho de cultivo é exatamente o mesmo que o de Luo Chongfeng. Você ainda acha que não há nada de errado com ele? Se você ainda não acredita, pergunte ao seu mestre quando você voltar. Xiao Yuer o mandou embora. Mestre, você vai deixá-lo ir assim? Ele atacou você, ultrajante. Um grito de repreensão assustou Xiao Yuer, fazendo-a bater o pé. Ela então arrastou o ainda atordoado Zhou Jifeng em direção à janela. Tolo, meu mestre precisa mentir. E enganar você? Seria melhor matá-lo diretamente. Ela o jogou do andar superior para o chão, enquanto Zhou Jifeng murmurava instintivamente. Eu não acredito. O sistema avisou. Falha ao concluir a missão de persuadir Zhou Jifeng.